território é a apropriação de uma porção do espaço. Então, quando há uma apropriação para si, eu peguei o espaço e digo que ele é meu, então há uma apropriação. Apropriação da porção do espaço geográfico de uma maneira geral. O espaço geográfico é dividido, ele é regionalizado. Então, cada porção desse espaço que é apropriada, chamamos de território, que tem o sentido de poder e dominação. Então, quem tem o poder ou dominação dentro daquela área, daquele espaço que foi tomado, aí dá esse sentimento de dominação. E fundamenta as formações dos estados nacionais, quando os reis, inicialmente, abriram fronteiras, estabeleceram essas fronteiras diante dos demais espaços, e a partir daí formaram os primeiros estados nacionais, a partir desse conceito de território. Então, esse território pertence a determinado estado-nação, e isso foi o que caracterizou o estado-nação, um território delimitado por uma fronteira em que tem o seu governante, tem o seu sentimento de poder ali. Atualmente possui conceito flexibilizado pelas chamadas territorialidades. O território é algo que tem apropriação, mas com o conceito da territorialidade houve uma certa flexibilização desse conceito. As territorialidades ocorrem quando há interferência da gestão territorial, quando há mudança daquele que dominava em determinado espaço do tempo. Então, quando há essa mudança em um determinado espaço do tempo, ela pertencia a determinado grupo, em outro espaço do tempo pertence a outro grupo, então nós estamos vendo uma territorialidade. Em um momento ela tem poder e dominação de um grupo, em outro momento tem poder e dominação de outro grupo. Implica na perda do poder sobre o território, que é quando, nesse intervalo temporal, ocorre mudança entre quem tem a gestão daquele território, quem tem o domínio ou poder daquele território. O território, por exemplo, temos aqui o estado de Pernambuco, delimitado por suas fronteiras, separando dos demais estados. Então, esse é o território de Pernambuco, onde não há interferência dos outros estados dentro desse território. Então, esse é o conceito de território mostrado fisicamente. O conceito de territorialidades é mais amplo, em que determinado espaço do tempo, durante o dia, por exemplo, esse espaço fictício é ocupado por camelôs e feiras livres. Então, quem tem o domínio territorial, quem tem o poder sobre eles, são os camelôs e os feirantes. Já durante a noite, ocorre uma mudança nessa gestão do território. Então, esse território agora, à noite, passou a ser dominado pelos travestis em determinadas áreas e por prostitutas em outras determinadas áreas. Então, o conceito de territorialidades é essa mudança entre uma gestão durante um intervalo de tempo e outra gestão durante outro intervalo de tempo. Para a geografia, o lugar é mais do que aquilo que a gente vai e lá se fixa. Os lugares são porções do território, porções do espaço, que têm fundamental importância para as relações sociais, relações econômicas, sociais, ou seja, relações humanas. Uma casa, por exemplo, é o lugar que a gente mora, mas é possível, dentro de nossa sociedade, pessoas que não têm casa, então o lugar que ela mora não é a casa, é a rua, por exemplo. O quarto, que é o lugar que a gente dorme, o banheiro, o lugar que a gente faz nossas necessidades, e a escola, o lugar que a gente estuda. E mais do que isso, hoje nós temos os lugares virtuais, como as videoaulas, como a internet, como os grupos de WhatsApp, os grupos de redes sociais. São os lugares, os cyberlugares, em que há uma interação muito forte, principalmente interação humana e também interação econômica dentro desses espaços
virtuais, desses lugares virtuais. Para a geografia, todo e qualquer lugar tem uma função. Então, o lugar é onde nós temos interação com o meio. Então, determinado lugar que se vá tem a sua função e nós realizamos aquilo que queremos de acordo com o espaço que ali foi reservado para determinada função. O lugar é associado ao mundo vivo. Então, tudo que ocorre dentro daquela porção territorial são interações entre o ser humano e o meio que ele está. No lugar ele exprime percepções, exprime modos de vida e de convívio. E também é associado às nossas necessidades. O que nós fazemos em cada espaço desse que foi delimitado. O que fazemos em cada porção do espaço e que vamos dar uma função, um sentido àquele lugar. É o espaço e suas interações. Nós vemos que o espaço geográfico, o espaço tem interação, a paisagem é aquilo que a gente vê e o lugar são as interações que ocorrem com o espaço que foi delimitado. A região é parte do espaço que é delimitado por características internas semelhantes. Então, quando a gente delimita uma porção do espaço com características próximas umas das outras, então nós estamos fazendo uma regionalização, criando uma região. Então, região são espaços delimitados e que naquele espaço delimitado existem características próximas. Uma mesma porção do espaço pode ter várias regiões. Então, a região não é delimitada por fronteiras, e sim por critérios que são utilizados para definir como será feita a interação entre o meio e o critério que foi escolhido. Os critérios para se delimitar, os critérios básicos para se delimitar as regiões são os critérios naturais, como a vegetação, como o clima, como o relevo de determinada área. Os critérios sociais, como maior ou menor desenvolvimento humano, como índice de analfabetismo, índice de escolaridade. Também por fatores econômicos, como áreas industriais, áreas de comércio, área de prestação de serviço, países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos. E também critérios políticos. As regionalizações políticas são as mais tradicionais, que dividem os espaços de acordo com as unidades políticas, como cidades, estados ou nações. E também podemos dividir as regiões de acordo com critérios religiosos, como áreas de religião católica, protestantes, budistas, muçulmanos, judaicos, etc. Aqui, por exemplo, a gente observa a região Nordeste em sua regionalização política. Aqui nós temos a região política. A região Nordeste em si já é uma região política e dentro dela temos ainda outras regiões, outra regionalização política caracterizada pelos estados. Cada estado é uma unidade política. Podia ser, e cada estado desse também é regionalizado politicamente em municípios. Já aqui nós temos uma caracterização do espaço físico, uma caracterização do espaço físico contínuo entre os aspectos fisiográficos, como clima, relevo e vegetação. Aqui nós vamos ter a região do meio norte, a região do sertão nordestino, a região do agreste e a região da zona da mata. Então essas áreas aqui são regiões fisiográficas regionalizadas, tomando como critério os aspectos físicos da região nordeste. Então na mesma região a gente observa um ou mais tipos de regionalização possível, como essa outra aqui, que tem como caracterização ou como
Critérios, os aspectos de clima, os aspectos climatográficos. Aqui na região onde tem clima equatorial úmido, região de clima tropical, região de clima semiárido, região de clima litorâneo úmido. Então a gente observa que as fronteiras não são fixas. Dependendo do critério que foi adotado para fazer essa regionalização, esses vários tipos de regionalização podem ser modificados. Em uma mesma região podemos dividi-la ou regionalizá-la de formas diferentes. Agora vamos fazer uma atividade sobre esses conceitos. A primeira questão: explique o conceito de territorialidades. Então, o que são as territorialidades? Dá sentido de poder e dominação e de mudança na gerência daquele território, da gestão daquele território. Para a geografia, o que é o lugar? O lugar significa o que para os estudos geográficos? Caracterize o conceito de região geográfica, que é a delimitação de um espaço, e a gente observa que essa delimitação não é feita aleatoriamente, precisa de alguma coisa para ser realizada. E o quarto, como é delimitada uma região?